Como em todos os períodos eleitorais, a Band está com uma série de programas para debater os temas relacionados à eleição. Estamos aí com as eleições municipais, escolha de vereadores, escolha de prefeitos. E participa conosco hoje para falar sobre um assunto muito importante, que é a ligação das redes sociais como instrumento de divulgação dos candidatos. A universidade tem um projeto de monitoramento e divulgação desse trabalho. Quem vai explicar para a gente aqui são os nossos convidados. Está conosco aqui o professor, o doutorando em Ciência Política, Márcio Calomagno, da Universidade Federal do Paraná, e também orientador desse trabalho, professor da Universidade Federal do Paraná, professor de pós-graduação em Ciência Política, Sérgio Braga, que já participou outras vezes com a gente aqui em períodos eleitorais. Vamos começar, então, além disso, a apresentar os nossos colegas. Está conosco aqui o Tiago Machado, editor do Metro Curitiba, a Marta Feldens, que é editora executiva do jornal Metro Curitiba. Começando, damos aqui a vez para o Márcio Calomagno para entender. O projeto, inclusive, se chama Meme, que tem uma relação com o assunto momento, que são aquelas piadas que se fazem na internet. Mas o trabalho é sério, só usa um nome que dá uma chamada, né? Qual a ideia? Sim, a ideia, o nome Meme e Monitor Eleitoral é só para chamar a atenção, né? O nome do projeto. Mas a ideia é você fazer um trabalho de monitoramento. Os métodos que a gente usa são métodos científicos, o mesmo rigor metodológico que se utiliza nos trabalhos científicos usualmente, mas a questão principal do projeto que a gente está divulgando, que a gente está fazendo, é que a gente está divulgando os resultados em tempo real, durante as próprias eleições. Esse tipo de trabalho acadêmico já é feito há muito tempo, há décadas, né, que os analistas analisam as estratégias, o comportamento dos candidatos, mas a diferença é que os trabalhos científicos geralmente têm um delay muito grande, né? Demora 2 anos para serem publicados, até mais, né? O que faz que perca o interesse da sociedade civil, né? Então esse projeto, o diferencial, a gente está divulgando em tempo real e numa linguagem objetiva, numa linguagem acessível a qualquer pessoa, ao cidadão comum, poder acompanhar o comportamento dos candidatos, especificamente no Facebook, né, o comportamento deles online, em especial no Facebook. Marta Feldens, do Metro. Marta. Isso. Eu queria saber exatamente o que vocês monitoram. É presença na internet, presença nas redes sociais, o conteúdo, se é positivo, negativo, se é ataque, se é defesa, enfim, as reações das pessoas que utilizam essas redes sociais. O que exatamente está sendo monitorado? Não sei quem seria a pessoa mais Eu posso responder. indicada. É o seguinte, em primeiro lugar, a gente tem uma plataforma, né, no Facebook, que é IMEME, né, Monitor Eleitoral, que a gente divulga esses boletins periódicos. Então, a gente monitora vários aspectos da ação dos candidatos, né, nas redes sociais, usando no Twitter também, mas a gente usa mais o Facebook. A gente coleta os dados que estão disponíveis no Facebook, as reações do público a essas informações que estão lá, né? E a partir daí a gente faz análises políticas a partir dessas informações. Por exemplo, né, o primeiro boletim, a gente vai lançar agora, hoje à noite, o 9º boletim. Né? O primeiro boletim foi sobre o que os pré-candidatos a Prefeitura de Curitiba fizeram no mundo virtual no período de julho. Né? E a gente chegou à conclusão que tinha um candidato que tinha muita presença no mundo virtual, mas que sequer se lançou a Prefeitura, que foi o Francisquinho. Né? Depois nós fizemos outra análise dos sentimentos que foram manifestados aos candidatos nas redes sociais. Alguns tiveram muitas manifestações de raiva, né? Aquele angry, aquele símbolozinho do Facebook, e outros tiveram muita manifestação de afeto, né? E assim sucessivamente. Né? E a gente tem 2 linhas, a gente alterna, geralmente, uma é sobre Curitiba, né? O que os candidatos estão fazendo aqui, nas mídias sociais e na campanha eleitoral de uma maneira geral aqui em Curitiba, e o outro boletim comparando Curitiba com outras cidades. Né? Tiago Machado. Dos 9 candidatos ali, já dá para falar em algum que seja mais popular, e quando você falou ali em raiva, em manifestação de raiva, seria contra o PT mesmo, isso aí, porque a gente vê muito na rede social essas críticas acerbadas ao PT. É isso que está acontecendo hoje?
Exatamente. Teve, um dos aspectos foi esse. O que teve mais manifestação de raiva na campanha, na pré-campanha, né, nesse período pré-campanha, foi o candidato do PT, o Tadeu Venere. Né? Mas também o Francisquini era um pré-candidato, um dos que estão aqui concorrendo. Né? O Tadeu Venere, somente a legenda do PT, teve a gente detectou uma rejeição muito grande. Menos ao candidato do que a legenda. E o Francisquini, que também foi o que teve mais manifestações de raiva. E o candidato mais popular, que repercute mais, digamos assim? Como é que se mede isso? Olha, o mais popular, o que tem mais popularidade, isso oscila muito segundo a etapa da campanha. Por exemplo, hoje a gente vai lançar um boletim escrito pelo Márcio, depois ele pode se aprofundar nisso, que mostra que o Maurício Requião, nessa semana, teve muita manifestação, né, de positiva, muito reforço positivo nas redes. Mas o que a gente chegou, a conclusão que a gente chegou aí até na primeira quinzena da campanha eleitoral, até o final de agosto, era que o candidato que estava usando de maneira mais inteligente a internet para construir reputação era o Rafael Greca. Né? E não só no período eleitoral, desde da última eleição, né, ele se manteve nas redes sociais e usou muito bem a rede. O Gustavo Fruit, por exemplo, teve outro padrão. Né? Ele tinha uma plataforma muito ativa na rede, que era a Prefeitura de Curitiba, né? Um programa clássico que deu muito certo, foi um case que repercutiu nacionalmente, mas ele não conseguiu transferir para a personalidade dele essa experiência bem-sucedida. Né? Então, tem vários padrões, o Márcio pode falar um pouco mais sobre isso também. Boa questão, essa você citou uma boa questão para o Márcio. Duas dúvidas, e estão na mesma questão colocada por ele. Em primeiro lugar, o filho do Requião Filho, adotou agora, mais recentemente, uma linguagem mais com cara de internet, pegando um público mais jovem. Talvez aí então esteja a resposta de por que ele apareceu agora mais claramente. Vamos primeiro nessa questão? Bom, é exatamente isso. Cada candidato está mirando um público-alvo. O Requião Filho, é muito claramente isso que você falou. Ele está voltado a um público mais jovem, pelo menos no Facebook, também no horário eleitoral a gente vê, né? Ele está mirando esse eleitor. Respondendo à pergunta do Thiago, uma coisa interessante é que a gente consegue ver essa evolução ao longo das etapas da campanha. Então, um dos primeiros boletins que a gente divulgou, ainda para o período da pré-campanha, a gente tem um método que é inovador, que a gente identificou não só o engajamento total, né, curtida, comentário, mas os usuários únicos responsáveis por esse engajamento total. A gente tem uma série de softwares que captam o identificador único para cada usuário que teve alguma interação com a página. Então, para o período da pré-campanha, por exemplo, o Fruit tinha tido 22 mil interações, mas essas 22 mil vieram só de 6 mil usuários. Então, vocês conseguem, então... é relativamente pouca gente fazendo muito barulho, digamos, Entendi. naquele período. Já o Leprevô tinha tido menos interações, tinha tido 17 mil, só que elas vieram de 11 mil usuários. Então, a audiência única nesse período foi maior. Já para o período da última semana, que é de 27 de setembro até agora, domingo, dia 4 de agosto, isso já se inverteu bastante. O Fruit continua bastante, com uma audiência bem alta, mas nesse período da última semana, o Requião Filho foi quem dominou as redes. Pelo que você falou. Você tem números disso, dessa semana? Sim, a gente vai divulgar isso hoje à noite, inclusive. A gente estava terminando... Pelo que você disse, dá para entender que o Fruit teve um esquema que funcionava via prefeitura anteriormente, que funcionava nas redes sociais, mas que não se transferiu para a imagem dele agora na campanha. Eu não chamaria de esquema porque dá um tom pejorativo, né? Mas acho que... O sistema, então. O sistema. Mas é o que o professor estava dizendo, eu concordo que a comunicação foi centrada na página da prefeitura, que ficou muito famosa, mas a página pessoal dele não era tão ativa. E ele não conseguiu transferir essa popularidade para a página individual dele, né? Ele separou, digamos, instituição de indivíduo. Tá, e eu queria aproveitar essa questão, então. Hoje, os candidatos, eles estão se colocando bem individualmente? As pessoas que estão interagindo, elas estão interagindo com a figura do candidato? Como é que vocês identificam isso?
essa simpatia, essas reações, é empatia pura com o candidato ou antipatia pura com o Então, candidato? ótima pergunta, né? O último boletim foi justamente sobre isso, quer dizer, a gente detectou o quê? Os candidatos que se mantêm há muito tempo nas redes, porque as redes, a gente fala muito, né? A internet é uma ferramenta maravilhosa, e de fato ela é, mas ela não é uma ferramenta milagrosa, né? Ela não faz milagre. Então, o sujeito, se ele não aquela imagem que ele procura construir na internet, se não se adequa mais muito, né, ao estilo dele, o eleitor percebe isso, né? E o que a gente detectou numa dessas pesquisas que a gente fez foi que os candidatos que se mantêm muito tempo na rede, né, e que estão o tempo todo usando as mídias sociais como uma ferramenta de accountability, né? E aí, indo no centro da sua pergunta, quer dizer, personalizando um pouco, que a linguagem da rede é muito pessoal, né? E indo nos bairros, postando fotos dos bairros, de buraco na rua, né? Então, esses candidatos, eles construíram, eles vamos dizer assim, saíram em vantagem, né, na construção da imagem nas redes sociais. E aí, o caso assim, de bom uso, né, dessa ferramenta foi o caso do Greca, do Venere, que também durante todo o mandato dele, ele usou a rede, ele usa o tempo todo a internet, o Facebook, as newsletters, para conectar apoios, para conectar as pessoas, e o Nele Prevot. Esses candidatos saíram um pouco na frente, assim, na corrida nas redes sociais, né? Inclusive, por exemplo, no caso do Greca, né, ele perdeu a eleição, muitos davam ele como um candidato liquidado politicamente, e ele usou as redes para ressurgir politicamente. Inclusive, na última vez que o senhor esteve aqui, eu quero lembrar isso. Exatamente. O senhor disse isso, foi falado no debate, outros disseram. Mas o Greca, depois dessa, está acabado, foi falado. E o seu alerta foi, nunca diga isso em política, você nunca sabe, né? Exatamente. Foi o debate. Eu nunca diga isso em política, que uma pesquisa de boca de urna está 100% correta, porque às vezes erra, né? E esse caso do Greca também, porque a política muda, não é como as nuvens. Há 4 anos atrás, o cenário era completamente diferente. Mas aí o candidato teve seus méritos também, porque ele não se considerou como derrotado, né? Ele, ao invés dele ficar numa posição de nocaute, vamos dizer assim, né, de resignação com a derrota, ele foi para as mídias sociais e aí foi forjando a imagem dele, que o candidato deve ir onde o povo está, né? E o político deve ir onde o povo está, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante nas redes. Então, por exemplo, já no caso do Fluit, né, ele entrou um pouco tarde demais nas redes, e ele, apesar de ser, na minha opinião, um excelente gestor, um excelente formador de equipes, né, ele não tem esse estilo muito personalizado de política, de ir lá nos bairros, né, de ver as obras, de interagir muito com a população, né. Vamos para o intervalo? Nós estamos aqui na Band discutindo a eleição, a utilização das redes sociais. Já voltamos. Nosso tema hoje é a utilização das mídias sociais pelos candidatos. Estamos aí pela disputa pela prefeitura e esse trabalho que a universidade está monitorando através da área de ciência política, o mecanismo que nós já conversamos aqui no primeiro bloco. Agora, é muito importante que você entenda o seguinte: as pessoas às vezes ouvem citação desse ou daquele candidato, não é afirmação de que esse ou aquele é melhor. O que nós estamos debatendo aqui é como que funciona a estrutura de mídias sociais, porque às vezes pode haver confusão nesse período de paixões. A ideia não é essa, dizer quem é melhor ou quem é pior, mas qual é a utilização das mídias sociais. Feito o esclarecimento, vamos adiante com o Tiago Machado do Metro. Eu queria saber ainda, a campanha no começo, mas se já tem algum episódio que mais repercutiu, que mais chamou a atenção no trabalho de vocês? Algum episódio eleitoral que algum candidato fez ou falou, se pronunciou, o que repercutiu mais na rede social? Posso? Isso é uma coisa curiosa que é exatamente dessa semana específica, o Requião Figue conseguiu um pico de audiência muito grande. Em geral, ele está ali entre 3º e 4º lugar nos índices gerais de audiência. E essa semana foi tipo a semana de sucesso dele no Facebook, nas redes sociais. Ele conseguiu essa grande repercussão a partir de vídeos e fotos que ele divulgou dia 30 de agosto, agora último, dando o seu recado a respeito dos professores, a greve dos professores, e relembrando o seu apoio à greve dos professores, o chamado massacre dos professores que aconteceu ano passado. Então foi um evento que ele teve uma pontuação política muito, muito grande, né?
E ele relembrou isso agora em ocasião do 30 de agosto, que é o episódio lá dos anos 90, né? Ele trouxe isso de volta à memória e conseguiu ter uma repercussão muito, muito grande. Em termos de compartilhamento, só esse post teve 5.000 compartilhamentos. O segundo lugar teve 1.000 e pouco. Na semana foi o grande pico de audiência da última semana. Marta? Ou seja, precisa de conteúdo, né? Eu acho Sim, que não basta só a simpatia, a empatia, a gracinha. O conteúdo é muito importante também. E o na hora de emocional, né, professor repercutir. Sérgio? Indo na linha da Marta, também emocional. Isso é uma força muito poderosa, principalmente o contra, ele é muito poderoso quando se acha alguma coisa que incrimine um candidato. Exatamente, isso aí. Um dos temas dos próximos posts vai ser justamente esse, né? Qual a relação entre a repercussão, o impacto e o conteúdo do post? Uhum. Aí o que a gente tem percebido é isso, posts que falam mais assim de coisas pessoais dos candidatos, têm uma aceitação muito grande. A campanha negativa, as denúncias, a desconstrução do candidato, quando ela é bem feita, ela também tem um impacto grande, né? Quando é, por exemplo, muita baixaria, muita denúncia assim, de mau gosto, isso não repercute tanto. Outra coisa que é um dado muito interessante para quem trabalha com televisão, né? Essas imagens editadas de debates, por exemplo, né? Trechos de debates, porque a gente pensa que a televisão, né, e a internet, elas têm uma relação contrária, e não é, elas são complementares. Então as pessoas veem o debate, aí o candidato deu um escorregado ou falou alguma coisa interessante, né, elas editam aquilo, mostram no YouTube e disseminam aquilo pela internet, né? E quando esse trabalho é bem feito por uma equipe competente, né, isso tem um impacto muito grande também. Então, as declarações dos candidatos, as respostas, né, às vezes o candidato num debate, por exemplo, a gente tem um estudo lá que é justamente sobre o impacto do debate da Band no Twitter, né? E quais foram as notícias mais comentadas? Foi justamente, por exemplo, a performance, às vezes um determinado candidato, né, fala uma coisa, ou é muito grosseiro, muito ríspido com o outro, né, isso repercute rapidamente. Então as pessoas estão ali vendo a televisão, mas estão nas mídias sociais também. E agora com o YouTube, com outras ferramentas que armazenam essas informações, né, as pessoas editam e aquilo ali tem um impacto muito grande também nas redes, né? Marcia, a impressão que dá... Perdão, só completando, que é uma coisa interessante na linha do que o professor estava falando, e que, retornando ao que a Marta tinha dito antes, que é interessante que a gente pode verificar tanto do lado da oferta, por assim dizer, o que o candidato está, a presença do candidato, a gente pode verificar a repercussão dos usuários, dos seguidores, e também é importante ressaltar que a gente não está numa análise apenas quantitativa, geral, mas a gente também faz análise do conteúdo do que eles estão falando, né? Então a gente pode verificar quem faz mais campanha negativa, um dos próximos temas, inclusive, né? Quem faz, de fato, alguma proposta objetiva de política pública, quem fala só sobre agenda e assim por diante. Então são várias frentes de análise que a gente tem e vários aspectos que a gente consegue identificar do perfil de cada candidato a partir dessa análise. E é interessante porque, com isso, a gente identifica perfis diferentes de candidatos, né? Professor Márcio, a impressão que está dando é o seguinte, que essa eleição que consagra as redes sociais, elas chegaram num patamar que estão ali quase empatadas já com os demais veículos tradicionais, mas também a outra impressão que dá é que não se sabe exatamente, não tem uma cartilha do que vai dar certo ou vai dar errado. Tanto que a experiência está sendo feita agora, ao vivo a cada dia. Cada um está procurando um caminho, já que não tem nada estabelecido do que funciona realmente. As experiências são feitas agora. Eu concordo. Eu acho que a minha posição é isso mesmo. As redes sociais, né, elas não têm um manual assim, né, do que vai dar certo ou o que não vai dar, né? No primeiro momento, estava todo mundo querendo imitar o Obama, né? Que o grande divisor de águas em toda a campanha eleitoral foi o Obama. Só que as características do sistema eleitoral brasileiro, né, do sistema eleitoral americano e do sistema eleitoral brasileiro de outros países é completamente diferente. Então, o caso do Obama, né, e agora o caso do Podemos na Espanha, que também foi muito bem sucedido nas redes sociais, são casos diferentes, né? São casos singulares. Em outros contextos, a internet tem um papel diferente, é um papel incremental, né? E a internet é aquilo, né? Foi muito bem dito aqui, que ela não faz milagres. Então, você tem que usar a internet articulada com outras mídias, né? E também não adianta, por exemplo, você ficar muito
passivo na rede social e de uma hora para outra querer resolver isso fazendo uma série de postagens e coisas do tipo. A internet, eu acho que o Facebook, né, é uma ferramenta de construção de reputação e de accountability. Então, quem está no Facebook, da mesma forma, por que nosso projeto está no Facebook? Não é porque a gente acha que aquilo ali vai ter um impacto para milhões e milhões de pessoas, mas é uma ferramenta da gente divulgar o nosso trabalho, da gente prestar contas, né? Interagir com a sociedade. O que vocês estão fazendo na universidade? Por que os jornalistas estão nas redes sociais? Né? Porque eles querem prestar contas. Eu acho que é uma forma de dar satisfação para a sociedade também. Não é? Então, o bom político, ele está na sociedade, não na internet, não só porque dá voto, mas porque ele se julga no dever de prestar contas do que ele está fazendo, não é? Do que ele está, da sua produção, das suas ações, para a coletividade. Então, quando a internet é encarada dessa forma, né, eu acho que aí que a gente começa a perceber melhor os efeitos dela para aproximar a esfera política da sociedade. Né? Marta. Quem desconstrói e quem é desconstruído nessa campanha, então? Essa é uma excelente pergunta. A gente tem os dados atualizados, a gente não processou ainda, a gente vai divulgar Mas, assim, isso em breve. Já dá para perceber, né? No período da pré-campanha, antes de começar oficialmente, né, a pré-campanha até dia 15, né, quando ainda estavam os pré-candidatos e todos os pré-candidatos, o que a gente tem de resultado é que o Francisquini, o Tadeu Venere e o Requião Filho foram os que mais fizeram campanha, o que a gente chama de campanha negativa, né, que ataque aos adversários, críticas. No caso do Requião Filho, fazia mais crítica ao governo estadual e no caso do Tadeu Venere e do Francisquini faziam críticas ao governo federal, né, um contra e outro a favor do processo de impeachment, né. E o Leprevô, o Fruit, o Greca eram os que mais se aproximavam da divulgação de tratar sobre temas de políticas públicas, né, propostas e tal. Eu acho assim, a gente está observando, está pegando fogo a campanha aqui em Curitiba, né, nas redes sociais. Então, o que a gente vê aí, observa? Quem está na frente na pesquisa, geralmente é desconstruído. Então, a gente está vendo claramente esse fenômeno aqui. Né? O Vili falou muito bem, a gente não tem posição, esse boletim é um boletim neutro, a gente não quer falar a favor ou contra tal candidato. Então, todas as afirmações que nós fazemos nos boletins, né, são a partir das evidências empíricas que a gente coletou nas redes sociais. Então, o que a gente vê claramente, num primeiro momento, né, havia tendência a desconstruir aquele que sai em vantagem, que é quem está no cargo. Né? Depois isso mudou. Né? Então, a gente está vendo agora claramente os candidatos intensificando a campanha contra aquele que está na frente da pesquisa, né? Usando vários recursos discursivos. Né? E tem outros candidatos, né, que não estão nem desconstruindo nem se defendendo. Eles estão em busca de identidade, vamos dizer assim. Né? Estão construindo uma identidade Por exemplo? própria. Olha, eu acho que é claramente o caso do Maurício Requião, né, do Requião Filho, que está construindo progressivamente uma identidade a partir querendo se diferenciar ao mesmo tempo, aproveitar o legado do Requião, mas ao mesmo tempo se diferenciar dele. Né? Um vídeo que fez muito sucesso que ele postou na internet, na linha no timeline dele do Facebook, foi: eu sou o Requião, mas com baixos teores. Né? Então isso teve reverberou muito na rede. Né? E no final ele fala isso. Né? Outro que ele interagiu com a namorada, né? Aparentemente chorou no ombro da namorada e coisa e tal, também teve um grande sucesso. Então ele está querendo se apresentar, né, como alguém mais soft, né, do que o pai, né, aquela imagem de carrancudo, né, que o Requião tem, de autoritário, e está querendo buscar uma identidade própria, se posicionar, como a gente diz, no cenário político aqui do Paraná. Nós temos só 2 minutos, então vamos deixar 1 minuto para cada um para fazer aqui a sua conclusão do raciocínio desse serviço. Vamos começar então com o Carlos Magno, o Márcio. Bom, agradecer antes de mais o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer colaborar com a imprensa nesse debate público a respeito das eleições. Eu acho que o principal é só deixar, acho que antes que a gente esqueça, né, deixar o endereço lá do nosso site, né, que é a principal plataforma de divulgação que a gente usa, é o próprio Facebook. Então, o telespectador que quiser acompanhar os nossos boletins, as nossas análises,
facebook.com/monitor eleitoral. Monitor eleitoral. Isso. E além disso, ressaltar que o trabalho não é só de nós dois, a gente tem 14 pessoas no nosso grupo, alunos de doutorado, mestrado, de graduação, algumas pessoas já profissionais do mercado, jornalistas, e é um trabalho coletivo. A gente está aqui representando o grupo, né? O professor Sérgio Braga, coordenador do grupo, eu estou coordenando o projeto, mas é um trabalho coletivo que não é só nosso, né? A gente tem que agradecer toda a equipe, né? Professor Sérgio Braga, é uma experiência interessante, né? Porque é muito ligada, é diferente daquela pesquisa mais lenta, é uma pesquisa do agora. E talvez aí vai ter uma repercussão muito forte da imprensa que procura justamente esses dados. Nós vamos fazer o possível, né? Tomara que tenha uma boa repercussão, porque, né, a intenção nossa é interagir com a sociedade da maneira mais transparente possível, né? Então, o que eu faço é convidar todos aí na página do Facebook, interagir, né, e dar sugestões. Só com esse debate aqui, a gente eu já tive uma ideia aqui dos 3 ou 4 boletins, né? Porque é da interação que surgem as coisas novas, né? O trabalho é sempre em equipe, né? Assim como qualquer atividade profissional, né? É um trabalho, as coisas que dão certo são porque existe o espírito de equipe, né? Eu acho que o que a internet permite, né, que as mídias tradicionais possibilitavam menos, é justamente essa interação. Então, eu só quero convidar todos a ler os boletins, porque, né, avaliá-los e dar ideias, interagir, né, que a gente está sempre à disposição de todos para qualquer dúvida, qualquer comentário, e sempre enfatizar isso que você falou muito bem aí. Não é? A gente não tem nenhum vínculo político, nem com a empresa, não é financiado nem nada, é um trabalho voluntário de pesquisadores do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, né, para mostrar que a política pode ser um assunto interessante e que discutir política de maneira informada, né, é algo importante para a coletividade. Não se desiludir da política, né, por causa dessas coisas que estão acontecendo no Brasil aí, né. Muito obrigado, professor Sérgio, pela presença. Márcio, muito obrigado. Obrigado, Thiago, nosso colega, e a Marta Feldens também. Muito obrigado a você que acompanhou aqui o nosso programa.